E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula na qual a gente vai trabalhar então com a parte de upload das imagens, né? Então, no caso, pode ser upload de arquivos, né? Mas a gente vai estar trabalhando com upload da imagem aqui nesse caso específico. Então, aonde que a gente vai estar trabalhando com isso? Na verdade, a gente já fez boa parte do arranjo, né? Do cadastro, etc., do anúncio. E aí, dentro do anúncio, a gente tem, né, uma propriedade que é referente ao uso de uma imagem, né, para aquele anúncio. Então, a gente já tem o método aqui no controller announcement, a gente já tem o método de inserir, né, uma imagem aqui. Só que a gente não vai trabalhar bem exclusivamente com essa propriedade, nem vai ter ela aqui no YUP para início de organização dessa parte do código. Tá? Então, quais são os primeiros passos que a gente vai tomar aqui nessa aula para começar a construir o nosso upload de imagens, né, que vai ser a imagem do nosso anúncio? Primeiro passo, a gente vir aqui no Schemas, Announcement, e aí a gente vai ter Topic, Value, Description, Value, ID Company e Image. Esse image aqui vai ser mantido porque ele é a propriedade que vai salvar o caminho no qual vai estar armazenada a nossa imagem. Beleza, então até aí já está certo. O próximo passo é que a gente vai criar aqui embaixo, depois do nosso plugin de paginação, a gente vai criar um campo virtual. Então o que é um campo virtual no MongoDB, ou também, como para quem já trabalhou, viu o curso ali que a gente usa o Sequelize, o módulo 1, a gente tem um campo virtual quando é aquele campo que a gente não quer que ele seja gravado, inserido lá na nossa base de dados, no caso na nossa collection. Então, eu vou estar trabalhando com um campo virtual aqui para evitar que a gente tenha, né, esse campo que vai se chamar URL image, que evite de ter este campo armazenado lá na nossa base de dados, na collection announcement, tá? E aí, um ponto importante é que esse campo virtual ele vai estar retornando para nós o endereço da imagem, beleza? Um exemplo, e até na documentação do MongoDB, se vocês forem procurar por virtual, né, data type virtuals, ele trabalha então geralmente, por exemplo, com exemplo de nome completo. Então, às vezes você armazena ali a propriedade name e depois o sobrenome, né? Então, tem o primeiro nome, ou o nome e o nome e o sobrenome ali, que tu armazena em propriedades separadas. Aí tu quer trazer e mostrar o full name, né? Todo o nome completo da pessoa. Então tu pode trabalhar em determinadas situações com um campo virtual, até a documentação traz esse exemplo, no qual tu retorna nesse campo virtual. Então tu pode ter uma função set e uma função get nesse campo virtual, e aí tu pode pegar e setar, pode definir o método get nesse campo virtual e retornar, a partir desse método get, o full name, trazendo as propriedades do primeiro nome e do último nome, ou do primeiro nome e do sobrenome juntas, e aí tu forma e traz como resultado o full name num campo virtual chamado full name, por exemplo. Então, com isso a gente consegue trabalhar sem ter que armazenar esse full name lá na base de dados. Como exemplo, né, até isso é bastante citado ali na documentação do MongoDB. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui no nosso contexto? Eu quero ter um campo virtual que é a URL da imagem, ou seja, o caminho onde a imagem está aqui. Quando eu clicar nessa URL, ela vai abrir a imagem para mim, tá? Então, é diferente do caminho que a gente vai estar trabalhando ali, do caminho que a gente vai estar trabalhando ali na nossa image, tá? Eu quero a URL num formato que eu possa clicar e mostrar a imagem dela no navegador ou no Insone e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui announcement schema, ponto virtual. Então, estou declarando aqui, né, um campo virtual, ó, creates a virtual type com um nome específico. Aonde que a gente coloca esse nome específico? Aqui entre aspas simples, URL underline image. É o nome que eu resolvi definir aqui. Pode ser o nome que vocês desejarem. Ponto, e aí eu tenho aqui, ó, apply getters, apply setters, get, set, e eu posso definir o meu get aqui, ó, que vai retornar algo para mim. Dentro desse get, eu vou utilizar, e aí eu vou utilizar no padrão antigo para ele entender, não vou utilizar com Iron Function, tá? Com Iron Function não
deu um resultado positivo aqui, então estou utilizando o padrão antigo. Function, abre e fecha parênteses, abre chaves, e aí coloca o que eu quero retornar no get, né? Então, dentro do get ele vai executar essa função que vai retornar para mim o seguinte: template literals, http, localhost, que é o endereço da nossa aplicação, 3000, a porta, /announcement, this.image. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu vou estar guardando ali no campo image o nome do arquivo e sua extensão. Beleza? O caminho completo dele não vai estar sendo armazenado aqui no image. Eu vou estar gravando aqui, né, o caminho dele e a extensão, o nome dele e a extensão. Até aí tudo bem. Então tá certo, beleza. Aqui eu estou complementando toda essa informação para eu poder acessar numa URL diretamente essa imagem. Então estou passando o caminho fixo, que isso aqui não vai mudar, e estou passando aqui a variação, que vai ser o nome do arquivo e sua extensão, que ele vai pegar a partir do diz aqui, ó, ele vai pegar a partir do quê? Da minha propriedade image aqui. Ó. Então olha só que legal. O exemplo da documentação do MongoDB, eu tenho aqui name e last name, por exemplo. Aí eu venho aqui e coloco um return name mais last name como um campo virtual, como um campo virtual chamado full name aqui, ó. E aí ele retorna para mim num get. Então é bem legal a gente estar trabalhando com isso. Aqui tem mais um ponto que eu tenho que modificar. No meu timestamps e no autocreate aqui, depois dele eu vou dizer que quando eu estiver trabalhando com um object, eu quero que os getters sejam verdadeiros e os virtuals sejam verdadeiros também. Assim como quando eu estiver trabalhando aqui, faltou 2 pontos, assim quando eu estiver trabalhando no formato JSON, eu também quero que os getters sejam verdadeiros e os virtuals sejam verdadeiros. Para mim habilitar o uso aqui, lá no nosso controller, no método que a gente estiver trabalhando, a gente vai habilitar aqui também essa opção de quando eu chamar num formato JSON o object, ele vai estar chamando também os campos virtuais e os métodos getters e se eu tivesse também os setters. Beleza. Fechou aqui, pronto. Vou vir aqui para o announcement controller. No insert eu não vou ter mais esse image, tá? Por quê? Porque a gente vai estar pegando isso de uma outra forma agora, essa informação. Então, o usuário não vai lá digitar o caminho ou o nome do arquivo e da imagem, ele vai pegar automático quando eu fizer o upload da imagem, tá? Então, por isso eu vou tirar ele daqui. E aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, ó. Const file name, announcement image. Igual a rec.file. O que quer dizer isso daqui? E aí, só para complementar, antes de eu explicar, rec.body.image, que é a minha propriedade que eu tinha ali, vai ser announcement image. Show de bola. Beleza. O que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu enviar os dados aqui por post no meu insert, eu vou estar enviando num formato multipart format, que é esse formato aqui, ó. Então a gente vai vir aqui no insert announcement, que em vez de a gente estar enviando nesse formato aqui JSON, eu vou estar enviando da seguinte forma. Vou até apagar aqui para ele não pegar, ó, e vou colocar aqui, ó, multipart form, no qual eu vou estar colocando cada um dos campos que eu vou estar enviando. Então aqui vai ser topic, aqui vai ser description, aqui vai ser validity e aqui vai ser value. E aqui vai ser o nosso, qual o nome que a gente colocou? O nosso announcement image. Aqui. Show de bola. Aqui eu vou colocar teste, não precisa aspas aqui. Opa. Não precisa aspas aqui. Teste imagem. Teste. Validade 2020. 4, 27. Vou colocar até mais, vou colocar aqui 30. O value vou colocar um valor aqui. E no announcement image, aqui eu coloco
a seguinte opção, ó, File, Choose File, e aí eu venho aqui na área de trabalho, escolho, por exemplo, a minha foto de perfil. O que acontece? Quando eu estou utilizando esse formato aqui, ó, multipart, ele permite que eu envie também, né, ali no formato JSON eu consigo aqui no multipart form enviar a imagem ou o arquivo, se fosse um outro tipo de arquivo, PDF, arquivo com extensão do Word, Excel, enfim, posso enviar o meu arquivo aqui junto dos outros dados que eu tenho para enviar. Então eu vou estar enviando aqui via post estes dados aqui, ó, topic, description, value. E aqui ele vai pegar, a partir do rec.file, que vai ser aonde eu vou enviar, que vai ser na requisição, que ele vai pegar a imagem. Então, essa imagem aqui ele não vai estar pegando no corpo da requisição, mas ele vai estar pegando no rec.file, que a gente já vai criar e tratar isso lá nas minhas rotas, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente já vai ver essa parte aqui. Vou estar pegando o announcement image, que eu vou dar, que eu vou estar pegando o file name, que vai ser apelidado como announcement image, tá? Aqui, na verdade, vai ser file. Eu errei aqui. Aqui vai ser file, tá? Então, aqui eu vou estar pegando o file que eu vou estar passando na requisição, tá? File. E aí, eu vou pegar o file name a partir desse file e vou apelidar ele de announcement image. E aí, eu vou guardar no rec.body.image, que é uma das propriedades aqui, ó, que é o image que eu tenho, tá? Mas aonde que está vindo esse elemento aqui, file? Agora, a gente vai ir para a parte que a gente trabalha com esse file aqui, beleza? Então, o que acontece? Antes da gente fazer isso daqui, a gente tem que criar, né, a nossa configuração do Milter. O Milter ele vai ser responsável por tratar essa parte aqui que eu estou mostrando, ó, que eu fiz, por tratar o envio dos nossos arquivos, tá? Então, o que acontece? Antes de tudo, a gente ir lá para as rotas, da gente ver novamente isso aqui, eu explicar melhor, que ainda pode ter dúvidas aqui, porque a gente não fez o resto, eu vou vir aqui em Midwars não, vou vir aqui em Config, e vou criar um arquivo chamado milter.js. Esse milter.js, eu tenho que instalar a biblioteca dele. Então, eu vou vir aqui, yarn add milter. Ele vai instalar para mim. Enquanto ele está instalando, eu posso já começar a importar ele. Então, import milter from milter. Aqui eu vou importar uma biblioteca chamada crypto, que vai servir para a gente gerar randomicamente o nosso nome do arquivo, para não ter a possibilidade de ter vários arquivos com nomes iguais. E aqui eu vou importar a extensão do arquivo, xname resolve, para mim poder trabalhar com o caminho do arquivo. Beleza. Tudo isso do path, que é do Node.js. O crypto também é do Node.js. Show de bola. Vou colocar aqui export default e vou abrir chaves aqui. Primeiro passo é a gente dizer aonde que ele vai guardar os arquivos, tá? Então, aonde que eu quero guardar estes arquivos? Eu quero guardar eles na minha pasta principal, na minha raiz do meu projeto, numa pasta chamada uploads. O nome da pasta, o local, vocês decidem onde vocês consideram melhor, tá? Eu vou colocar aqui na raiz principal, uploads, tá? Então, minha pastinha está aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui, então, storage, milter.diskstores, tá? Então, aqui, a gente vai fazer a configuração do processo de gravação do arquivo aqui na nossa pastinha uploads. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Abre chaves, abre parênteses, abre chaves, e o primeiro lugar é qual que é o destino, né? Para onde que ele vai enviar esse arquivo a ser armazenado. Ele vai enviar no resolve, que daí eu consigo acessar aqui e montar o caminho para ele saber onde é que ele tem que enviar. Journey, vírgula, 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 uploads. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou, vírgula, navegando, saindo daqui, né, de onde eu estou, navegando até a raiz principal e acessando a pasta uploads, dizendo para ele, então, que ele deve enviar o arquivo que está sendo
enviado, né, na requisição, deve armazenar esse arquivo na pasta uploads. Então, saí aqui de onde é que eu estava e fui até a raiz principal, cheguei na pasta uploads. Então, ele vai gravar o arquivo em uploads. Beleza. Segunda parte é o file name, tá? Então, o file name, ele recebe uma função que tem 3 propriedades. A primeira delas é qual? É a requisição, tá? Que a gente vai receber. A segunda é os dados do arquivo. E a terceira é uma função de callback, tá? Então, vou colocar aqui function e vou abrir chaves aqui. Beleza. A partir desse momento, a gente tem que fazer o seguinte. Eu não quero que o meu arquivo, que seja armazenado, por exemplo, colocar ali perfil.jpg. Aí daqui a pouco eu envio um outro perfil.jpg e assim, vários arquivos com o mesmo nome e assim por diante, fica aquela confusão. Eu não quero que isso ocorra. Então, eu quero gerar um nome aleatório para cada vez que eu for enviar, né, esse arquivo lá para gravar ele na pasta uploads. Então, eu vou criar uma função a partir do cripto chamado randomBytes. Esse randomBytes, que eu vou passar aqui o tamanho, que vai ser 16, ele vai ter uma chamada de erro e uma chamada de resposta, no qual eu vou ter aqui a verificação do seguinte, que se houver erro, eu retorno a função de callback com esse erro. Então, se houver algum erro no processo de gerar esse randomBytes, se der algum problema, ele vai retornar numa função de callback esse erro. Se não der nenhum erro, ele vai retornar o seguinte, uma função de callback. Primeiro, null, porque eu não tenho nenhum erro daí ocorrido, né? Porque aqui eu já tratei, se ocorrer erro já cai aqui. Se não, ele vai vir para cá, não deu nenhum erro, null, que é a primeira coisa que é solicitado. Segundo, é o file name, que é o nome do arquivo que eu quero retornar, que vai ser o nome do arquivo que eu quero que esse arquivo fique lá armazenado na pasta uploads, que vai ser construído pelo seguinte, res.string, .toString. Então, eu vou, no formato hexadecimal, estar pegando a resposta desse randomBytes e transformando no formato hexadecimal, tá? E, além disso, vou estar colocando a extensão do arquivo que é acessada a partir do file original name. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou, primeiramente, dizendo aonde que ele vai salvar o arquivo, que vai ser na pasta uploads. Depois, eu estou dizendo que o nome do arquivo vai ser construído do seguinte. Chamei a função crypto.randomBytes para gerar um monte de bytes aleatórios. Aqui, no caso, bytes aleatórios não. Para gerar um monte de letras e números aleatórias, que inicia com a transformação dos bytes, que são 16, em uma string no formato hexadecimal. Então, só aqui eu já vou ter aquele monte de letras e números no nome do meu arquivo. Mas, além disso, eu vou ter aquele .pdf, ou .doc, ou .docx, enfim, várias extensões que é a partir disso aqui. Ó, estou acessando o arquivo e o seu nome original, estou pegando a extensão desse arquivo para anexar ao nome gerado a partir do randomBytes, que foi transformado no formato hexadecimal, trazendo então aquele monte de letras e números, .pdf, .docx e assim por diante. Aqui está feito, aqui está pronto. A princípio não esquecemos nada, então qualquer coisa a gente já vai ver se der erro. Falta o que agora? Falta a gente vir aqui no nosso arquivo app.js, aqui, e configurar alguns pontos. Tá? O primeiro deles é fazer o import do path, que eu vou mostrar também novamente o caminho no qual esse arquivo vai estar. Então, import path from path. E aqui embaixo eu fazer o seguinte. Depois do thisserver.use, que a gente está dizendo que está usando JSON, eu colocar this.server.use e explicar o seguinte, que eu vou ter na rota announcement, e aí deixa eu ver se eu não tenho uma rota announcement aqui, só para mim. Eu já tenho uma rota announcement post. Vou colocar... Sim, tá, announcement post, tá certo. Tá aqui a minha rota do announcement, beleza. É essa rota aqui que eu estou passando. Então tá aqui, barra announcement. E aí eu vou dizer o seguinte, que eu vou especificar, né,
a pasta onde está o arquivo que eu vou querer acessar. Então, essa parte que a gente fez antes, a gente configurou o Milter. Essa parte aqui a gente configurou para enviar o arquivo, tá? E essa parte aqui é a parte que a gente está configurando para visualizar o arquivo posteriormente ele ter sido inserido. Então, para inserir, está feito aqui. As configurações gerais do Milter está feito aqui. Para a gente visualizar, depois que inseriu, chamar esse arquivo e visualizar ele, quando a gente clicar no URL e visualizar a imagem, já direto no navegador ou aqui no Insomnia mesmo, eu vou fazer essa configuração aqui, que é express.static path.resolve dirname, vírgula, vírgula, uploads. Então, eu estou passando aqui, né, o caminho, aqui faltou não, aqui veio um a mais, aqui. Então, eu estou passando aqui o local para mim acessar o URL desse arquivo, né, e poder mostrar ele. Então, aqui vai ter o caminho, uma parte estática aqui com o caminho que vai ser completado pela pasta uploads, tá? Aqui faltou um ponto e vírgula, deixa eu ver o que ele deu aqui. Eu fechei aqui. Então faltou um aqui. Beleza. Então aqui eu estou passando, né, a pasta, né, que tem uploads e digo que dentro dela eu posso usar, né, pelo navegador direto e acessar o arquivo que eu quero. Então com isso eu estou utilizando o express.static e o path.resolve. E passei a rota que isso ocorre, tá? Que é a minha rota aqui de get. Tá? Beleza. O que falta nesse momento? Basicamente, falta a gente vir agora. Deixa eu ajeitar aqui. Nas nossas rotas, importar, depois do router aqui, importar o Milter, port Milter, from Milter, import Milter config from ponto barra config barra Milter, que é a configuração do Milter aqui que a gente fez. Então, a gente está importando a configuração do Milter, está importando o Milter, e aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, depois do router, e vai colocar const upload igual a Milter config. Então, estou passando aqui que o upload de arquivos vai seguir a configuração definida aqui no Milter. E aonde é que eu digo que vai ser aplicada essa configuração de upload? Beleza. Aí eu digo aqui, ó, que no get eu vou ter uma configuração e que também quando eu fizer o envio do meu anúncio também vai ter essa configuração. Beleza. Então, na verdade no get não, desculpa, no post só, que vai ser aqui, ó, post. Quando eu for criar o meu anúncio, antes de eu criar o anúncio, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, upload, ponto, single, e aí eu vou colocar aqui, image. Beleza. E aí eu vou colocar aqui, announcement control. Então, aqui eu estou dizendo que quando eu fizer um upload de um arquivo, e aí vai ser um upload simples, eu não vou fazer um upload de vários arquivos, eu estou dizendo o seguinte, que ele vai trabalhar com a parte de upload simples, seguindo as configurações do Milter, e que eu vou passar aqui um image, tá? Então, na verdade, aqui no nosso Insomnia, eu vou colocar, em vez de file, image, tá? Então, aqui eu vou colocar image, que é o parâmetro que ele vai receber aqui para fazer o upload. Então, o que vai acontecer na prática? Quando eu fizer um post aqui, ele vai pegar todos os dados, topic, description, value e value, e colocar no corpo da requisição. Então, vai estar colocando no corpo da requisição. Então, aqui, vai estar no corpo da requisição esses aqui. E o image, que vai ser o nosso arquivo, vai ser tratado de forma especial através do upload.single, que significa, estou enviando um único arquivo, e ele vai estar sujeito às configurações do Milter, que é fazer esse processo de gravar o arquivo lá na pasta uploads com o nome gerado de forma randômica e sua extensão. Isso para o insert. Para buscar
esse arquivo, eu vou buscar ele através do uso desse caminho aqui, para eu poder ter uma URL, e através também daquilo que a gente fez lá do nosso campo virtual, do get, que a gente vai ter, né, a possibilidade de mostrar a nossa imagem do anúncio, né? Então, com isso a gente tem tudo certinho para que a gente possa fazer a visualização da nossa imagem. A princípio, se eu esquecer alguma coisa, logo a gente já vai ver. Vamos testar. Já estou rodando a minha aplicação. Não. Yarn App. Vamos ver se vai dar algum erro. Beleza. Princípio, não. Vou vir aqui agora, vou dar um send. Aliás, vou vir aqui e antes disso eu vou logar com 1, 2, 3, 4, 5. Vou copiar o bear token. Vou vir aqui no insert announcement. Bear. Vou tocar aqui e vou dar um send. A princípio, criou. Coisa boa, não deu nenhum erro. Acertamos de primeira. Vamos verificar aqui. Vou dar um F5, veio o anúncio. ID, teste imagem, teste, value image. Olha só que legal, ó. Image.png. Então, olha só. Perfil.png. Ele não gravou perfil.png, ele gravou um monte de letras e números.png. Isso é resultado do quê? Isso é resultado disso daqui, ó. Gravou lá na pasta Uploads. Vamos ver aqui na pasta Uploads. Olha só que legal. Tá aqui a nossa imagem. Ó, tá aqui a nossa imagem, foto de perfil. Tá aqui ela. Gravou lá na pasta Uploads. Perfeito. Segundo passo, transformar o nome, que era perfil.png, em um nome cheio de letras e números, randômico, né? Aqui, a partir disso aqui. Tá feito isso? Tá feito isso. E adicionar também a extensão do nome. .png, perfeito. Segundo ponto, trazer para nós a URL image, que é o nosso campo virtual. Olha só como as coisas vão fazendo mais sentido agora. Nosso campo virtual, URL image, que traz o endereço barra o nome da imagem, que é esse aqui que a gente acabou de gravar. Ó. Então, se eu vim aqui agora e acessar isso daqui, ó, clicar, ele vai mostrar para mim a imagem aqui, ó. Localhost announcement, beleza, perfeito, funcionando. Então, o que essa parte fez aqui, ó? Trouxe o nosso campo virtual, o URL image. Esse campo não existe, ó, ele não existe aqui, ó. Não existe esse campo, ele é virtual, não existe na nossa base de dados. Ele é composto pelo endereço fixo, mais o nome variável da imagem e sua extensão. E onde é que eu consigo transformar ele num link aqui para mim poder acessar? Através do server.use announcement express static path resolve your name uploads. E através também da nossa parte, e com isso a gente consegue fazer a nossa visualização sem nem precisar fazer nada no get. Com isso, nós temos a nossa imagem inserida, a nossa imagem sendo possível visualizar ela. Então, se eu vim aqui agora no get, deixa eu pegar aqui, deixa eu copiar aqui esse token, vim em get aqui. Se eu vim aqui no get details, esse aqui é do admin? Acho que não. Esse aqui, não é do admin. Se eu vim aqui, der um send agora. Vamos ver o que ele deu ali. Ah, sim, eu não tenho esse anúncio. Deixa eu pegar esse anúncio que eu enviei aqui. Post. Deixa eu pegar o anúncio aqui, aqui e aqui. Se eu vier aqui agora e der um send, ele já está trazendo para mim a URL image. Antes não tinha, ó. Por quê? Porque eu habilitei aqui, ó, no nosso esquema, o retorno quando for object ou for JSON dos getters e dos virtuals. Então, automaticamente ele está trazendo aqui. Vejam que eu não usei nada aqui. Além disso, eu não coloquei nada aqui, ó, no nosso get, que é este daqui. Esse daqui, ó. Eu não fiz nenhuma configuração nesse get. Ele continua trazendo toda a announcement data, ó,
não fiz nenhuma configuração para adicionar o URL image, porque ele já automaticamente entende que quando for um retorno do tipo JSON ou do tipo Object, ele retorna também o resultado desse campo virtual, que é o getter, e retorna o getter e o campo virtual virtuals, que é o URL image, que está aqui. Ó. E se eu clicar, aparece a nossa imagem aqui. Ó. Show de bola, nosso upload de arquivos, porque eu fiz com imagem, pode ser que vocês queiram fazer com arquivos e assim por diante. Está pronto, dessa forma a gente já tem então todas as nossas controllers configuradas, com imagem para o nosso anúncio, para cada um dos nossos anúncios, esquemas, fizemos seeders, fizemos a estrutura completa do projeto, um monte de coisa até agora no curso. Então, tá bem bacana, já temos muita coisa aqui que a gente tem construído nesse projeto.